Nós tivemos que organizar em 9 meses e nós não tínhamos condições de arcar com todos os serviços de cerimonial e tudo mais. Acabou que os organizadores da festa fomos nós mesmos, os noivos e os pais dos noivos. Então eu achei interessante estar gravando esse vídeo pro YouTube, porque muitas pessoas contratam o serviço de cerimonial e aí fica depositado neles a confiança de fazer a festa acontecer, de entrar em contato com fornecedores e tudo mais. E no nosso caso, nós é quem estivemos em contato direto com essas pessoas, fomos atrás de tudo, seguramos a preocupação sozinhos, né? Então eu acho bem interessante estar gravando esse vídeo contando um pouco mais da nossa experiência. E esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, ativar as notificações no sininho, para que você não perca os nossos próximos vídeos e esteja por dentro do canal e das atualizações. Eu ainda vou postar outros vídeos dando dicas, contando sobre alguns imprevistos. Deixem perguntas também sobre assuntos que vocês gostariam de saber, né? Já comecei falando muito. Mas é isso aí, gente. Vamos parar de enrolar e começar logo esse vídeo. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que é uma coisa que eu ouvi da boca de muitas pessoas, é que só faz casamento quem tem um mínimo de condição financeira. E dizer que se você tem um sonho e você fizer todo um planejamento, como eu fiz, você consegue sim chegar na onde você quiser para casar, desde que você faça um planejamento, que você consiga conciliar as suas contas, o seu orçamento, mediante a um certo período. Esse período eu recomendo que seja com no mínimo 1 ano de antecedência, porque são muitas contas para pagar e muitos detalhes que vão aparecendo de última hora e despende dinheiro. Então, assim, eu vou começar falando sobre a nossa condição na época para que vocês tenham mais ou menos noção do quanto não foi fácil também. Quando eu e o Rodrigo nós começamos a namorar, eu trabalhava numa empresa de caminhões aqui perto da minha casa, que eu moro perto da rodovia Anhanguera, e eu não ganhava muito bem, eu ganhava quase um salário mínimo. E eu entrei nesse emprego porque era a 5 minutos da minha casa e eu fazia faculdade na época, então a minha vida era muito corrida e eu aceitei esse emprego. E também não era formada, não podia exigir muita coisa aqui. E o Rodrigo trabalhava com o pai dele, sempre trabalhou com o pai dele, que eles têm negócio próprio juntos, com o irmão dele e tal. E o que acontece? Eu não ganhava bem, né? Ganhava muito pouco. E o Rodrigo ganhava melhor do que eu, lógico, só que também o salário dele não era aquele salário que ia dar pra gente casar e fazer uma festa. E começou a namorar comigo, ele disse que ele já queria namorar pra casar, que ele já tinha esses tipos de planos pra namorar sério mesmo. E assim, eu comecei o namoro, né, nem imaginei que isso ia dar em casamento mesmo. Tanto que eu não tinha condição nenhuma material na época. Eu também não acreditava mais nessas coisas, porque eu já tinha me decepcionado bastante. Então eu nem me animei, eu comecei a namorar porque eu gostava dele e pensei que ia namorar uns 10 anos até que a gente fosse... eu saí dessa empresa que eu trabalhava. Na verdade eu fui demitida porque eu virei evangélica, sim, foi isso que aconteceu. Jamais vai ter casamento, esse namoro não vai sair. Mas o Rodrigo sempre otimista e me dando força, né, tudo. E eu lembro que na época que eu tava trabalhando nessa empresa, eu falava pra ele que eu queria sair, né, porque o filho do dono dava umas investidas assim, e eu não gostava, né, porque era totalmente antiético, antiprofissional, não tinha respeito. Só que o Rodrigo falava assim, que lá era o lugar que Deus tinha preparado pra mim trabalhar, e que não era pra mim colocar minha mão, senão eu ia chorar. Então, bom, já que eu tô falando da minha vida aqui, esse vídeo vai ficar meio que um testemunho, porque por trás de tudo isso, gente, na verdade foi Deus. Eu não consigo falar das coisas grandes que aconteceram na minha vida, que eu sei que por trás disso foi a mão de Deus que operou. Então eu vou contando mais ou menos a minha história e como nós superamos as dificuldades, né? 5 meses depois, eu tinha feito uma entrevista numa multinacional
por uma indicação de uma amiga na época de faculdade. Só que assim, eu fiz a entrevista num prédio super chique, né, visto lá em Campinas, um prédio todo espelhado, sabe, só trabalhava gente de terno e gravata. Aí eu pensei, meu Deus, jamais eu vou conseguir trabalhar num lugar desse, porque era só gente que tinha inglês, que tinha alto nível de formação e tal. E fui pra entrevista assim como quem não quer nada, fiz a entrevista, fiz uns testes de lógica, respondi umas perguntas, fiz a entrevista com o chefe do departamento. Detalhe, eu cheguei lá toda molhada, molhou tudo minha camisa social. Eu cheguei daqui, eu fui embora, né, minha mãe me deu carona nesse dia, e eu falei pra ela, olha, eu fui lá, fiz a entrevista, mas eu acho que não vai dar em nada, assim como todas as outras. Porque tinha dias que eu enviava 200 currículos no dia e não recebia nenhuma ligação. Aí eu comecei a reclamar com Deus, né? Falei, não, batizar na igreja foi eu não aceitar as investidas do rapaz, né, da outra empresa, e ele me mandar embora dessa forma tão humilhante. E depois eu fico aqui desempregada. Detalhe, eu não tinha nem direito ao seguro-desemprego. Então, vocês imaginam a prova da pessoa. Só que eu preciso contar uma coisa que aconteceu. Eu fui na igreja buscar a palavra de casamento. Nós fomos buscar a confirmação. Sim, nós demoramos para buscar a confirmação, porque eu e o Rodrigo, nós não nascemos na graça, nós não batizamos cedo, nós batizamos em 2014. Então, foi ali perto que nós fomos buscar a palavra para casamento. E lá, nós estávamos indo, e eu sentia que Deus não falava nada comigo na palavra. E eu falava, Rodrigo, hoje nós vamos lá congregar, mas Deus não vai falar comigo. Aí ele falou assim, não, hoje nem que for uma migalhinha da palavra você vai colher. Gente, eu cheguei para congregar. Acho que não precisa falar que congregação, em que bairro, com que irmão. Eu acho que é Deus, entendeu? É Deus em todo lugar, independente de quem for. O irmão nem começou a abrir o serviço de culto, e antes de falar Deus seja louvado, ele já falou assim, pra alguém, foi assim, você tá achando que Deus tem migalha pra te dar? E você falou que nem que for uma migalhinha da palavra você ia colher? Só que não, aqui o Senhor não tem migalha pra dar pra ninguém. Hoje o Senhor manda te falar que vai encher o seu cesto. Aí que ele foi falar, Deus seja louvado, e abriu o culto naquela noite. E Deus falou grandemente com nós dois, né, comigo. Falou que ia preparar todas as coisas do meu casamento, que dali 3 dias o Senhor já estava movimentando as coisas e ia fazer uma obra muito grande na minha vida. Que eu falei, meu Deus, eu nunca vi Deus falar tão claro assim com alguém. E o que aconteceu? Eu voltei pra casa, confiante, só que às vezes eu dava uma desanimada. E eu confesso que eu já tava ficando meio depressiva, assim, porque nada dava certo na minha vida. E daí, eu tava dormindo, era umas 11 da manhã, eu ainda tava dormindo, 3 dias depois, e o meu telefone tocou. Minha mãe falou, Natália, tem uma ligação pra você, uma tal de Luciana, quer falar. Aí eu falei, nossa, mas Luciana da onde, né, da onde que é? Aí eu já, né, não, é alguém ligando pra fazer entrevista, né? Aí eu tô atendendo tarde a ligação e não vai dar em nada. Aí eu atendi como quem não quer nada, ela falou assim, oi Natália, tudo bem? Você já abriu o seu e-mail? Abre lá o seu e-mail que tem um negócio lá pra você. Gente, quando eu abri o e-mail, seja bem-vinda à empresa tal, não vou falar o nome da empresa, era uma mega multinacional, no ramo de comércio exterior, que é a minha área de formação, e era pra fazer um estágio lá. E aí aconteceu que eu fui fazer essa entrevista, que eu já contei tudo, e Deus abriu as portas realmente. Resumindo, na mesma semana foi o meu aniversário, e no dia 5 eu estava contratada, no dia 7 foi o meu aniversário, e aí eu recebia a última parcela do seguro-desemprego. Deus fez um movimento, um milagre, eu acabei recebendo 5 parcelas do seguro. Só que assim, o seguro é um salário mínimo, e eu já ganhava um salário mínimo que já não dava pra quase nada. A minha faculdade era 1.000 e poucos reais, eu ganhava tipo 800 reais na época. E beleza, aí eu fiquei super contente e tal, e aí começou.
E pra resumir, gente, eu entrei lá como estagiária, Deus fez uma grande obra, em 6 meses eu já estava efetivada e eu caí num cargo que aquela função ninguém sabia fazer, a única pessoa que sabia eles mandaram embora, então eu tive que reaprender tudo aquilo sozinha e era uma coisa assim que precisava ter o inglês para falar com o pessoal da Alemanha, mas Deus tudo foi dando a guia, passei muita dificuldade, só que Deus sempre me ajudando e eu conseguia falar com as pessoas lá fora, conseguia agilizar coisas e documentação, que era a parte que eu cuidava das cargas e tudo mais. E o que acontece? O meu salário dobrou, né? E tinha mais os benefícios e tal. E o Rodrigo já começou a fazer umas coisas em paralelo ao serviço dele para conseguir tirar um dinheiro a mais. Ele pegou todo o salário dele e investiu para abrir um mini Xing Ling. Eu só sei que Deus foi tão maravilhoso que foi preparando que toda semana ia a gente ir lá e comprava, e essa foi uma forma da gente conseguir arrecadar um dinheiro para estar casando. E enfim, foi Deus que movimentou todas as coisas, nos abençoou para que esse casamento saísse realmente. Mas falar que eu tinha condição, total condição na época, isto é mentira, isso não aconteceu. Foi a mão de Deus mesmo. Foi uma obra que Deus fez. Depois dessa palavra que Deus mandou, foi dali 9 meses para quando nós marcamos o nosso casamento, porque eu fiquei muito confiante na palavra, minha fé é muito grande e nós começamos já a ir atrás das coisas do casamento e tudo mais. E assim, nós queríamos ver o que era do nosso gosto, mas também o que cabia no nosso bolso a um período de 9 meses. Então, foi meio que uma matemática. E, inclusive, eu achei um caderno. Hoje eu estava limpando a minha casa quando eu achei esse caderno aqui. Eu comprei ele por aí num Xing Ling qualquer. E fiz todas as minhas anotações de casamento aqui. Eu não vou citar nomes para preservar pessoas, lugares da onde eu cotei. E também não vou falar valores, porque hoje os valores mudaram, né? Todo ano, todo fim de ano, geralmente eles mudam, ou meio do ano, não sei. Nós fizemos um planejamento mesmo, nós anotávamos aqui o valor que nós tínhamos no mês e fizemos a cotação, que foi pegar vários salões e colocava salão X, localização, salão Y, localização e valor. E todos o valor na frente. Só que assim, claro que geralmente o mais caro era o que era mais bonito e era o que eu queria. Só que eu não consegui fechar, lógico, no salão dos meus sonhos, porque era um absurdo, então eu fechei num lugar que cabia no meu bolso, dentro desse planejamento, nesse período de tempo, e que fosse bonito, que combinasse com a decoração que eu ia fechar, que fosse tudo branco. E o que acontece? Como que foi a decoração e fotografia? Deus é maravilhoso e o meu padrasto, há 20 anos atrás, trabalhou com um rapaz numa loja e esse rapaz, tempos depois, veio virar fotógrafo e a esposa decoradora, então os dois trabalham juntos. Esse eu vou falar o nome aqui porque esse merece. É o Camilo Fotografia, se eu não me engano ele é de Hortolândia e ele e a esposa dele trabalham em conjunto e eles são ótimos e profissionais mesmo. Precisava, né? O som, a aparelhagem, microfone e a decoração, né? Só que decoração é o seguinte, quanto maior a mesa da decoração, mais itens tem nessa mesa, então mais caro ela será. Ou, sei lá, dependendo se a mesa é de vidro ou se é de madeira, se tem algum detalhe, pode ser que encareça mais. Então, nós conversamos, eles me ofereceram diversas opções. Olha, faz assim assado, se tirar isso e aquilo vai ficar mais barato e tal, deu tudo certo. E o buffet eu fechei com uma mulher aqui do meu bairro mesmo, mas ela é ótima e a agenda dela sempre está lotada porque ela é top. Esta eu também recomendo, que é a Júlia Eventos. Ela é ótima, ela fez o casamento da cunhada do meu esposo. E, gente, a moça esqueceu o bolo de casamento. E quem deu jeito? A Júlia, da Júlia Eventos. Ela é ótima. Enfim, então, tem várias coisas aqui, né? Eu não vou ficar falando todos, porque o vídeo já tá ficando longo, né? Mas
foi tudo Deus, gente. Bom, gente, eu tinha um caminho pra gravar esse vídeo, mas eu acho que Deus acabou tomando um outro caminho. Eu acabei contando um pouco mais da minha história. Acabou que a minha visita tá atrasada. Isso é bom porque aí eu consigo continuar gravando esse vídeo. Na verdade, eu preciso comprar um pão ali na padaria e fazer um café. Mas enquanto ela não chega, eu vou falando. Deus foi preparando pessoas, foi preparando a condição necessária, pessoas que nos ajudaram financeiramente, não por um preço mais em conta. Deus permitiu e colocou essas pessoas no nosso caminho, que a gente encontrasse elas e que também elas tivessem a data que nós marcamos para casar no cartório disponível na agenda deles. Dizer no final é que, em primeiro lugar, você colocando Deus na frente, tudo é possível. Tudo é possível de se realizar dentro da sua realidade, claro, ou até mais, né? Nada é impossível para Deus. E o que eu tenho para falar para encerrar esse vídeo... Não existe fórmula mágica para que esse planejamento dê certo. Apenas coloque Deus na frente. E é isso que eu tenho para falar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Ative as notificações no sininho aqui no canal. E é isso, compartilhe.